gente começa nosso módulo final de fotografia. Como eu disse, né, a gente tentou postergar ao máximo para conseguir que esse módulo fosse presencial, porque a proposta original a gente teria exercícios com câmera, exercícios com celular, né, que a gente pode fazer, a gente vai fazer, mas vocês podem me mandar um material, né, não vai ter um acompanhamento assim ao vivo. Mas, enfim, vai ser interessante também como tem sido a nossa oficina, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Então, chegamos aqui no módulo 4 de fotografia. Aqui eu peguei uma imagem da Anne, né? Que foi uma série que foi bastante comentada por vocês, que seria uma das referências, né, para o nosso trabalho, para o nosso curta do Assombrada Herança, que vai ficar para o ano que vem. Esperamos que a gente consiga gravar de alguma forma. Mas só para introduzir, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender, né, na fotografia é essa figura aqui, né, o diretor, diretora de fotografia, né, porque no filme a gente vai ter o diretor, que a gente já viu, né, que é o cara que orquestra toda as equipes, né, ele é o ponto de ligação da arte, do roteiro, da fotografia, da produção, né, ele é o elo criativo de todos os departamentos dentro de um filme. Só que hoje a gente vai falar especialmente sobre o diretor de fotografia. Porque o diretor do filme, ele não é o cara que quem grava o filme, né, quem escolhe a fotografia do filme é o diretor de fotografia. Lógico, o diretor, ele aprova, ele, junto com o diretor de fotografia, eles decidem a estética que o filme vai ter, né? Qual que vai ser o clima, a atmosfera, né? Quem traz isso é o diretor de fotografia, né? Quem traz a técnica, quem domina a técnica é o diretor de fotografia. O responsável pelas imagens do filme é o diretor de fotografia. Ele não necessariamente vai ser o cara que grava. Grandes produções, você vai ter o operador de câmera. Produções independentes, vai ser a mesma pessoa. Então, o cara que pensou na luz é o cara que vai lá e vai ligar a câmera. Produções maiores, não. Aí você tem toda uma equipe de profissionais envolvidos, né? Então, o diretor de fotografia é a pessoa que transforma a visão do diretor em realidade, por meio do posicionamento da câmera e da escolha das lentes, suporte para gravação ou filmagem e iluminação. Então, nem sempre o diretor do filme vai ter o conhecimento técnico para criar a atmosfera que ele quer. Ele vai chegar para o diretor de fotografia e falar o que ele espera. E é o diretor de fotografia que vai fazer estratégia e criar a técnica para se atingir aquele objetivo. Então, lá no nosso mood, lembra que a gente fez o mood board, que a gente trouxe as referências, né? Com base naquele material, a gente já consegue ver o tipo de luz, o tipo de ambiente, o tipo de clima que a gente espera, né? A gente montou um mood board no papel da direção, né? Tentando criar a personalidade do projeto, né? Que esse filme, qual que é a cara dele? Então, com base nesse estudo, o diretor de fotografia já tem uma base para ele trabalhar e ele sabe o que ele vai precisar trazer, que tipo de equipamento ele vai precisar, que tipo de câmera, que tipo de lente, né, que ele vai precisar para chegar no objetivo que o diretor quer, no objetivo que a história pede, né? Então, o diretor de fotografia cria clima e emoção por meio do uso da luz, sombra e composição. Então, a fotografia do filme fala disso.
tá? É como a luz aparece, como a sombra aparece e a composição. Porque, de novo, lembra, tudo tem que ter um porquê. Quando a gente pega lá a forma fílmica do Bordel, tudo precisa ter uma função, tem que estar aparecendo por algum motivo. Então, o trabalho do diretor de fotografia, ele está muito vinculado, ele está muito junto com o trabalho da direção de arte também, né? Porque no fim, o diretor vai fazer lá um storyboard, né? Lembra, o storyboard é a cena por cena. Qual que vai ser o enquadramento de cada cena? O diretor determina, mas o diretor de fotografia, ele ali no momento, ele pode, além daquilo que o diretor pede, ele pode propor novos enquadramentos, novas formas de gravar. Assim, de novo, dependendo do tamanho da produção. Se você tem dinheiro, se você tem tempo para gravar bastante, vamos supor, eu tenho um filme que eu tenho, sei lá, 60 diárias para gravar, posso gravar 60 dias. Então, você pode fazer muitos testes, né? Então, você dá maior liberdade para o seu diretor de fotografia. Olha, imagina, nesse nosso curta, que eram 9 páginas, né? A gente ensaiou 3 dias, gravou em 6. E se pudesse gravar mais, teria coisa para gravar, sabe? Para regravar, para testar. Então, imagina um filme de 2 horas. O trabalho que dá. Então, assim, se você tem tempo, você grava muito mais. E é isso, ó, a gente gravou 3 dias. A gente tem, no mínimo, umas 10 horas de vídeo, de gravação, entre os ensaios e a gravação real mesmo. 10 horas, assim, de imagens, que a gente vai transformar em 10 minutos. Então, imagina um filme de 2 horas, o quanto de tempo de gravação que não tem. Né? Então, o diretor de fotografia é o cara que coordena essa parte das imagens. Aqui, peraí, que a foto... Vocês estão vendo a foto toda granulada? Ou para vocês ela tá nítida? Granulado. Eu acho que é a minha conexão, tá? Porque essa foto estava em alta, ela não deveria estar assim. Então, começando a falar do trabalho do diretor de fotografia, que ele é o cara que entende a técnica, né? O diretor vem com o conceito, ele vem com a técnica, ele é o cara que tem que saber fazer, ou a mina, né? Que tem que saber fazer. E para isso ele vai ter uma série de equipamentos, né? Não é só a câmera. A câmera é um instrumento. E dentre as câmeras você tem N opções de câmera. Né? A gente tem desde uma profissional mínima, né? Vai ser uns R$2.000, R$2.500, a mais basiquinha. Aí você tem câmera de 90 mil. Então, assim, é um espectro grande, assim, é uma variação grande de valores, né? E hoje a gente grava tudo digital, né? Lá atrás era película, aí era mais caro ainda. Era um negócio. Gravar era muito mais difícil, porque daí, além do equipamento da câmera em si, você precisava do filme. E o filme era muito caro, tanto o filme material em si, quanto a revelação desse filme. Né? E hoje não, hoje tipo, você grava, tem HDs, né? Porque é isso, você grava na câmera e você tem que salvar esse material no HD. Né? Tem até uma função dentro do set de uma pessoa que só cuida disso, de pegar os arquivos que estão saindo da câmera e garantir que eles estão sendo armazenados e organizados da forma correta, que é o logger, né? Então, a equipe de fotografia do filme é uma equipe grande, né? Porque tem o diretor, tem o operador, né? Se não for uma produção muito pequena, vão ser pessoas diferentes.
Tem o iluminador, tem o logger, tem o gaffer, né? Que daí é o cara que cuida da elétrica, né? Ai, fugiu o nome. Que monta o... Gente, espera. Enfim, além disso, tem a parte mais braçal mesmo, né? De montar tripé, tirar tripé, muda de lugar, monta trilho, tira trilho, guarda equipamento. Então, assim, é trabalhoso, assim, é uma equipe grande, né? Não é um trabalho que você faz sozinho. E além da câmera, outra, né, Gabi, você tá aí querendo investir, né, numa câmera própria. No cinema, tanto na fotografia também, mas no cinema principalmente, além da câmera, você precisa ter a lente, né? Porque as câmeras profissionais, elas são... Você muda a lente, né? Tipo, ó, igual a minha aqui, tá vendo? Esse é o corpo da câmera. Aí você tem lentes específicas. Essa daqui é a mais simplesinha. E tem lente que custa mais caro que a câmera. Né? Então, deixa eu colocar de volta aqui. É um investimento, assim, o equipamento de fotografia, ele é muito caro. Assim, hoje a gente tem a vantagem de estar popularizando, né? Hoje você tem celulares que já... Ela fica assim... Que já gravam 4K, né? Mas também as lentes são equipamentos que fazem muita diferença. A questão da lente a gente vai estudar melhor na próxima aula, tá? Entender o que é uma grande angular, o que é uma teleobjetiva, o que eu tenho em uma, que eu não tenho em outra, por que eu tenho uma, por que eu não tenho outra. Mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas o uso da lente impacta na fotografia do filme, sem sombra de dúvidas. E a lente, normalmente, é uma escolha do diretor de fotografia. Assim. Tem um diretor que escolhe, mas daí são os que têm conhecimento para isso. Você pode ser um diretor de cinema sem ter tanto conhecimento técnico de lente, mas você não pode ser um diretor de fotografia sem esse conhecimento. Você tem que entender o que as lentes te proporcionam, né? Porque a lente, ela vai impactar na profundidade de campo. Lembra que a gente estudou o eixo Z, né, que é o eixo que vem lá do fundo da imagem até o primeiro plano? Tudo isso vai ser determinado pela lente e pela luz. Então, o diretor de fotografia é o cara que tem que dominar esses dois conhecimentos. Aí aqui Gente, a minha conexão tá muito ruim. Eu não... Tipo, as fotos não eram para estar assim, tá? São todas em alta. Não sei por que tá assim. Mas, enfim, né? É o que temos. Aqui, a gente viu isso na parte de direção também, mas eu resolvi trazer para vocês conhecerem os acessórios, né? Ó, acompanhem a bolinha azul, tá? Aqui, que não tá aparecendo, é um tripé. Mas tripé, vocês todos já viram. Eu cheguei a levar na sala, não levei? Nos nossos encontros. Acho que eu não cheguei a levar, acho que eu comprei a câmera. Eu levei no dia do roteiro. No dia do roteiro eu levei. No último encontro presencial eu levei. Que eu fiz o vídeo com vocês, com alguns de vocês, né? Fiz com a Cauane, com a Gabi e com a Emily. Então, o tripé é aquele equipamento que você coloca a câmera e te dá estabilidade. Você pode fazer um movimento de rotação, né? 360 ou 180, que estaria aqui. Desculpem, não tá. Lembra que a gente falou da grua? Que era aquela imagem que no filme lá do ET, a hora que o menino tá na rua, aí ele pega a bicicleta e sobe, tipo, uma rampa, de repente, tipo,
a câmera está gravando ele em outro lugar que está tipo a 2 metros do que ele estava abaixo antes. Então, nesse tipo de cena, né, cena de ação, cena onde o personagem vai fazer movimentos muito bruscos, né, ele vai mudar de lugar de forma igual nisso, né? Ele estava numa rua, depois ele está tipo 2, 3 metros acima. Então você usa a grua, né? Que é esse braço de ferro, que daí pode ter alturas variadas, pode estar preso em carro, pode estar, enfim. E com a câmera na ponta. Então, tá vendo? Com um braço desse tamanho, você consegue levar a câmera para onde você quiser. Então, a gente usa a grua quando precisa desses movimentos amplos, né? Ou quando são, principalmente filme de ação, né? Quando é muita coisa acontecendo na câmera. Aqui, ó, esse cara tá vestindo um Steadicam, que ele é tipo um equipamento que vai dar a sensação de que a câmera está flutuando, né? Ele dá uma estabilidade que, embora ele esteja segurando com a mão, não parece que ele está segurando com a mão, porque não treme, né? Os movimentos do corpo dele não são passados para a câmera. Aqui o Steadicam também é muito utilizado quando eu quero fazer câmera subjetiva. O que é a câmera subjetiva? É a câmera onde o público está vendo pelo olhar do personagem. Né? A gente tentou fazer isso no nosso curta agora, aquela cena, Cauane, que, né, a gente gravou a Cauane fazendo a pesquisa na internet. Então, ela está digitando lá, ela dá scroll na página, vai no Google, e daí depois a gente vai mostrar só a tela. Então, esse movimento, tipo, de mostrar que ela está pesquisando e depois mostrar o que ela está vendo, quando a gente mostra o que ela está vendo, a gente está usando uma câmera subjetiva, tá? Então, o Steadicam é muito usado para isso também, porque ele dá essa sensação de olhar. Né? E no caso aqui, quando você quer fazer câmera subjetiva, é importante que você coloque a câmera na altura do olhar do personagem, tá? Para passar credibilidade, assim, também, né? Porque se o seu personagem é uma criança, não tem como a câmera tá a 1,70 de altura. Acho que a Carol, né, a diretora que veio conversar com a gente, ela falou sobre isso no curta dela, do Brasil e Holanda, né? Que ela deixou a câmera na altura da personagem. Então, o Estética tem isso também, né? De você posicionar na altura do olhar do personagem por onde a gente está vendo a história. Aí, esse carrinho aqui chama Dolly. Não é o Dolly Guaraná, mas fala do mesmo jeito, Dolly. Aqui é um Dolly super chique, né? Tipo, ele é elétrico e tal, ele anda sozinho até. Mas também pode ser um Dolly mais simples, assim, né? Que você empurra. Pode ser bem mais simples, mas aqui é um Dolly mais padrão Globo. E aqui é um trilho, né? Lembra que eu falei tipo que você coloca trilho para fazer panorâmica, para ir acompanhando a cena com suavidade, né? O importante de usar tanto o Steadicam, quanto o Dolly, quanto o trilho é tirar a sensação de que alguém está gravando. Quando você assiste algo que não tem, que é estável, né? Que é uma imagem estável, você consegue se distanciar. Tipo, alguém gravou isso. Não, parece que você está ali, tipo, que você é um deus mesmo, que você está acompanhando aquilo. Então, esses são alguns acessórios que o diretor de fotografia precisa para fazer o trabalho que a gente encontra lá no filme, né? Então, não é tão simples assim, né? Não é só uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Você precisa de
de mais recursos para conseguir resultados profissionais.